Nós vamos, nesse momento, orar para que Deus fale através da sua palavra, através desse tema que foi escolhido para essa mensagem. Tem sido também um desafio para nós, nesse período, trazer mensagens que possam estar contextualizadas com aquilo que nós estamos vivendo e não ficar falando muito sobre a questão de dificuldade, mas nós vivemos dificuldades e temos que pedir a direção de Deus para que Ele possa nos trazer mensagens que possa edificar as nossas vidas. Então nós vamos orar mais uma vez, que o Espírito Santo possa nos usar para poder falar da palavra dEle. Pai, nós mais uma vez na Tua presença agradecemos e pedimos agora a Tua orientação, o Teu cuidado para essa mensagem, ó Deus, que foi aqui preparada. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a transmitir aquilo que está, ó Pai, no Teu coração, para os nossos corações, ó Deus. Que o Espírito Santo, ó Pai, nos use nesse momento da Tua palavra. Que cada pessoa que está acompanhando esse culto nesse momento possa ser fortalecido, edificado pela Tua palavra, Deus. Que possamos mudar também as nossas atitudes, caso estejamos errando naquilo que ouviremos do Senhor, ó Pai. Pedimos que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade e nos use nessa noite. Pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O tema da mensagem dessa noite tem como título A Maior de Todas as Batalhas. A maior de todas as batalhas. A nossa história tem sido marcada por muitas guerras e muitas batalhas. E hoje enfrentamos uma das batalhas mais difíceis da nossa vida. E esse inimigo que estamos enfrentando é um inimigo invisível. Aliás, a Bíblia fala que os maiores inimigos que temos, eles são invisíveis. Tanto é que lá em Efésios nós lemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades do ar, contra esses inimigos que nós não conseguimos ver. Mas se nós formos olhar para a palavra de Deus, e nós também conseguimos constatar que diante dessas guerras que nós temos enfrentado, desses inimigos invisíveis, muitos de nós, assim como no passado, têm sido derrotados. Nós temos perdido a batalha muitas vezes, mas não a guerra. Muitas batalhas vamos enfrentar, mas a guerra final, nós temos a vitória em Cristo Jesus, nós cremos nisso. A primeira batalha mencionada na Bíblia não poderia estar em outro lugar que não fosse no livro de Gênesis. Até quero convidar você a abrir comigo lá em Gênesis capítulo 14, nós vamos meditar nesse texto. Vamos passar por alguns versículos de Gênesis. Mas em Gênesis nós temos ali o registro da primeira batalha, da primeira guerra que existiu entre os homens, entre os seres humanos. E o motivo dessa guerra, em Gênesis 14, não poderia ter sido outro, que não fosse a mente e o coração corrompido do homem. Lá em Gênesis 14, nós vemos o registro, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, foi registrado ali que 12 anos um povo serviu, os reis serviram a um rei, por 12 anos, mas no final eles se rebelaram. Gênesis 14, versículo 4. Olha comigo, vamos ver se temos a projeção também. Gênesis 14, versículo 4, nós temos o registro que diz assim: 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Diz o texto aqui que foram 4 reis, após servirem por 12 anos, no 13º ano se rebelaram contra 5 reis. E a rebelião tem sido, até hoje, o motivo de muitas guerras e batalhas. A rebelião, ela não é com armas, mas sim, ela começa na mente. E nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a rebelião contra Deus foi o motivo pelo qual Lúcifer foi expulso do céu. Lá em Ezequiel 28, 17 e 18 fala sobre isso. Se você puder ir comigo na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, versículos 17 e 18. Ezequiel 28, 17 e 18. Diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra,
Diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que contemplam. Aqui está referindo-se a Lúcifer, que foi expulso do céu em função dessa rebelião, desse orgulho de elevar o seu coração. Mas nós sabemos também que a desobediência de Adão foi um pecado de rebelião contra Deus. E por esse motivo ele foi expulso do jardim do Éden, juntamente com a sua esposa. E falando sobre esse assunto, a maior de todas as batalhas, ela não necessita de armas para ser guerreada, para ser batalhada. Ela acontece em nossa mente e em nosso coração. A maior de todas as batalhas é a batalha do orgulho. A batalha do orgulho, a batalha da soberba, a batalha dos vícios que muitas vezes nós não conseguimos controlar. A batalha também do medo, a batalha do pecado, tanto involuntário quanto voluntário. Hoje pela manhã Augusto falou que nós temos um advogado diante de Deus. E a recomendação de Deus na palavra de 1 João é que nós não pecamos. Filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, tem um advogado diante do Pai. Mas existem aqueles pecados que a Bíblia condena veementemente, que é o pecado deliberado, aquele pecado que você faz porque você planejou. E isso tem sido uma grande batalha. Olha comigo o que diz Hebreus 10, 26. Se puder acompanhar na sua Bíblia também, ou na projeção, se nós conseguirmos ali. Hebreus 10, 26 fala desse tipo de pecado. Que é uma batalha que está em muitos de nós. Diz assim Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Então nós vemos na palavra de Deus que o pecado deliberado, se nós vivemos nele, é como se nós dizéssemos assim, já não existe mais o sacrifício pelo pecado. Aquilo que Cristo fez na cruz já não teria mais validade. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que confessarmos nossos pecados, conforme diz 1 João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós entendemos nesse texto aqui, nessa mensagem, desse tema, que a maior de todas as batalhas ocorre na nossa mente, no nosso coração. Na primeira batalha registrada na Bíblia, Deus usou Abraão para vencer os reis inimigos e resgatar o seu sobrinho Ló e a família dele, que tinham sido levados como cativos. O que eu gostaria de destacar nessa mensagem, irmãos, é que a vitória de Abraão nessa primeira batalha só foi possível porque ele não se rebelou contra Deus. Em todo momento ele foi obediente. A sua fé e a sua obediência levou ele a vencer a batalha de 5 reis. Diz lá o texto, nós podemos agora acompanhar mais uma vez um pouquinho, lá em Gênesis capítulo 14. Foi com a ajuda de Deus e com a fé e a obediência que Abraão conseguiu vencer aquela batalha. Mas no final, quando ele chegou daquela vitória, ele recebeu a visita do rei de Salém. Pelo motivo de ter vencido aquela batalha, ele recebeu uma visita ilustre. Em Gênesis 14, versículo 18 a 20, nós lemos, Gênesis 14, 18 a 20. Nós lemos, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ela era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse, Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Nós entendemos nesse texto aqui que Melquisedeque visitou Abraão, porque viu na figura de Abraão um servo obediente a Deus,
alguém que não se rebelou. O seu coração estava ali firmemente em Deus, com obediência e fé, e com a ajuda de Deus ele venceu essa batalha. Mais à frente um pouco, nós podemos ver também a figura de Melquisedeque, ali tipificando a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 7, se você puder ir comigo, lá para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, nós vemos aqui também que nesse texto, Melquisedeque tipifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 3, Hebreus 7, 1 a 3, nós lemos: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta, rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto foi semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre, Jesus Cristo, o nosso sacerdote eterno. Tipificando ali na figura de Melquisedeque. Ele não se exaltou, nem se rebelou. Ele foi obediente até a morte, e conforme nós lemos, e sabemos, até a morte de cruz. A sua maior batalha ele enfrentou naquele momento do Getsêmani, e naquela batalha cruel ele venceu, com a ajuda de Deus. Mas em Hebreus, voltando um pouquinho em Hebreus capítulo 5, nós podemos perceber ali, irmãos, Hebreus 5, versículos 5 a 10, nós vemos mais uma vez a menção de Melquisedeque, da figura de Melquisedeque. Hebreus 5, versículos 5 a 10. Que mostra que Cristo aqui, na sua obediência, na sua permanência em Deus, ele não se exaltou. Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 10 diz: Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, com orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus nos ensina que, embora Cristo tenha sofrido muito, ele alcançou a vitória e se tornou superior a tudo e a todos. A maior de todas as batalhas, conforme nós percebemos esse tema, acontece na mente. E naquele momento de sofrimento, conforme o texto de Hebreus fala, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, ele foi obediente até o final. O autor de Hebreus também nos ensina que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que somente através dele podemos ter acesso a Deus. Ele rasgou o véu, aquele véu que separava o sacerdote dos demais servos de Deus. Naquele momento de entregar as orações, Cristo, o sacrifício de Cristo fez com que o véu se rasgasse. E hoje nós temos, conforme Hebreus capítulo 10, vamos ler novamente Hebreus capítulo 10, mais à frente um pouquinho agora, Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21, nós lemos. Hebreus 10, 19 a 21, lemos: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que nós vemos nesse texto, Cristo, ele rasgou o véu que separava. E hoje nós podemos entrar no altar de Deus através da oração com intrepidez. A aplicação de tudo isso que nós podemos fazer, que nós lemos há pouco, diante do texto, eu comecei a mensagem falando que o motivo da primeira batalha registrada na Bíblia foi por conta da mente corrompida do homem. A falta de humildade gera soberba. A soberba gera competição. A competição, a rebelião. E a rebelião vem a queda. É uma sequência. Um abismo chama outro abismo. E essa batalha que hoje enfrentamos, nós temos enfrentado a batalha em nossas mentes, não somente com as pessoas descrentes, não somente com o inimigo invisível, mas também com pessoas até mesmo dentro das próprias igrejas, têm entrado em batalhas de divisão, de competição, mas nós devemos buscar, irmãos, nessa mensagem da maior batalha, entender que Deus, ele está acima de tudo e de todos. Ele nos ajuda a vencer todas as batalhas. A Bíblia também registra lá em Tiago, capítulo 4, de onde procedem todas as batalhas que hoje enfrentamos. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. O 2 nós vamos até a parte C desse versículo. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta que Tiago faz. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. A maior de todas as batalhas, mais uma vez repito, está em nossas mentes e corações. Muitas vezes somos vencidos, porque invejamos, porque não nos humilhamos, porque temos um orgulho muito cego, que não nos permite ver que estamos perdendo a batalha. E diante dessa mensagem, irmãos, nós podemos entender que Deus deseja que nós nos humilhemos diante dele. Imagine vocês olhando lá para Abraão. Se Abraão tivesse agido com arrogância e soberba, e não fosse resgatar o seu sobrinho Ló, porque aquele ato de Abraão também tipifica o resgate de Cristo para conosco. Lembra que Ló fez uma escolha pelas belas campinas do Jordão? Nós fazemos também as nossas escolhas. Mas Cristo vem e nos resgata. Abraão poderia ter dito muito bem para Ló: olha, já que você escolheu as belas campinas do Jordão, agora que você se vire, ou seja, que você busque o recurso. Mas ele não agiu dessa forma. Imagine se ele tivesse agido com arrogância e soberba. Abraão não agiu dessa forma. Abraão agiu com humildade e graça para resgatar o seu sobrinho. E com a ajuda de Deus ele venceu aquela batalha contra 4 reis. Atitude de humildade e graça foi o que Cristo fez para com cada um de nós. Muitas vezes nós perdemos até mesmo as pequenas batalhas, por não querer descer do nosso pedestal, muitas vezes do orgulho ou da soberba. Tiago diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nesse período de dificuldade que estamos vivendo, e muitas pessoas estão retendo aquilo que têm e não conseguem abençoar outras vidas, até mesmo com a palavra. Você pode abençoar muitas vidas com a palavra, com a transmissão de um WhatsApp, ou uma mensagem, uma oração. Essa semana mesmo orei com várias pessoas pelo telefone. Como não posso ir até essas pessoas, oramos pelo telefone. Posso orar por você? Ou gravo até a oração para a pessoa transmitir para outros que estão distantes. Pode ser abençoada. Você pode abençoar também. Se você é abençoado por Deus, vamos abençoar as vidas. E como eu falei há pouco, essa batalha em nossas mentes tem feito com que muitos de nós esqueçamos que devemos viver em união como cristãos. Há pouco, antes de terminar essa mensagem, a preparação dessa mensagem, eu pensei que muitos de nós estamos, muitas pessoas estão divididas em suas igrejas,
E se Cristo voltar hoje, vão subir. E como será no céu? Lá não haverá mais pecado. Como será lá no céu? Se aqui nós estamos andando em divisão, como será a nossa união com Deus? Então nós devemos buscar nesse momento, assim como Deus nos recomenda na palavra, orar. Buscar se arrepender dos maus caminhos, se converter desses maus caminhos para que Ele possa sarar a nossa terra e nos livrar desse orgulho que muitas vezes nos impede de estar diante dEle. Se desejamos vencer as nossas batalhas, devemos agir com humildade. Jesus venceu a sua maior batalha no Getsêmani, quando se humilhou diante daquele grande sofrimento e se entregou à vontade de Deus. Indo para o final dessa reflexão, irmãos, lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós temos aqui a recomendação de Deus, para que tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Diz assim: tende em vós mesmos sentimento. Vou ler novamente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele tinha tudo para não se humilhar, para vir como rei, mas ele veio na figura humana e agiu como servo. Quando nós olhamos para essa palavra também de Cristo, da forma com que ele agiu, nós somos conduzidos a agir da mesma forma também. Muitas vidas hoje estão sendo levadas por esse grande inimigo invisível. E é hora de nos unirmos como igreja, orar, jejuar, buscar a face de Deus, buscar a união e não a divisão, deixar de lado o orgulho, a soberba e nos ajudarmos mutuamente. E como aplicação final, voltando lá ao texto de Melquisedeque, em Gênesis 14, quando Abraão recebeu a visita de Melquisedeque, rei de Salém, o que ele trouxe na mão, o rei de Salém, para abençoar Abraão? Você lembra? Pão e vinho. E mais uma vez tipificando nosso Senhor Jesus Cristo. Pão e vinho. Hoje estamos diante da mesa do Senhor, diante do pão e do vinho, do suco de uva, simbolizando aqui o vinho, representando a maior oferta de amor que Deus deu a todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu por completo o pão simbolizando o corpo de Cristo, o vinho simbolizando o seu sangue vertido na cruz. E com essa atitude de Cristo, essa atitude de amor, ele venceu a maior de todas as batalhas. E nos dá também o poder de vencermos. Basta entregarmos a nossa vida a Ele, basta confiarmos nele plenamente. Amém, irmãos?